Sou a Rita França Ferreira e dou-lhe as boas-vindas ao podcast Vita Ler, onde todas as semanas aconselhamos a vitamina de leitura na dose certa, com desculpas para ler. Acredite, no final vai poder dizer sem preguiça, Vita Ler. Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Vita Ler. Foi com muito entusiasmo que preparei este episódio. Além de ter gostado muito do livro Lavores de Ana, de Ana Cláudia Santos, é um privilégio falar ou trazer um livro, neste caso, de uma escritora e tradutora de algumas autoras que são referências no meu processo de leitura. Temos, por exemplo, Natália Ginzburg e Alba de Céspedes. Esta última escreveu um dos livros que mais gostei em 2024 e que considero bastante atual. Chama-se O Caderno Proibido, o qual teve honras de podcast e foi traduzido por Ana Cláudia Santos. Na verdade, o episódio dedicado à Alba de Céspedes e ao seu livro continua a ser um dos episódios mais ouvidos do podcast Vita Ler. Mas voltemos a Lavores de Ana, de Ana Cláudia Santos. O que vos posso dizer é que é um livro impossível de não nos envolver e de não gostarmos. Ao sabermos que a autora acumula as funções de tradutora, percebe-se o cuidado numa escrita intuitiva, clara, objetiva, sintética, como diz Pedro Mexia. Já aqui volto para vos explicar porque surge Pedro Mexia, sem perder encanto, ritmo, singularidade e instiga a uma vontade de absorver esta história. Eu adoro conversar sobre os livros que leio para descobrir outros pontos de vista, perceber as entrelinhas e descortinar detalhes que me possam ter passado despercebidos. E por isso foi com deleite que ouvi a conversa entre Raquel Marinho e de Pedro Mexia no podcast O Poema Ensina a Cair, onde este livro é abordado, e foi bom compreender alguns aspectos. Senti-me acompanhada, não sei se me percebem. Apesar da autora ter vivido em Itália e na cidade de Nápoles, onde se passa uma boa parte da ação, não fiquei tentada, tal como Pedro Mexia, a fazer uma associação autobiográfica. Existem alguns rasgos, como o facto da ação se passar em Nápoles e a protagonista ser tradutora, mas nada disso me fez fazer essa associação. Acompanhamos a protagonista em duas fases da sua vivência na cidade e em que vive duas experiências amorosas marcantes e que propiciam uma descoberta da cidade e como esta se entranha nos poros. Passo a citar. Será porventura mais um lugar comum, a impressão de que em Nápoles tudo pode acontecer, mas ela acompanhou-me sempre. Como foi que me dei bem numa cidade tão incómoda? Como falar do que vivi, de uma sensação de violência latente, de uma crueza de som, de uma doçura de cheiro, sem sair no folclore? Nápoles espicaçava-me. Queria consumir a cidade. No penúltimo e último capítulo, e já vivendo em Lisboa, no lugar chamado casa, há um regresso momentâneo à cidade de Nápoles com outra atitude, tempo e disponibilidade. A protagonista sentiu como se esta cidade viesse trazer algum conforto e paz. Paz numa cidade ruidosa e caótica. Contrastante, certo? Também senti, tal como Pedro Mexia, que se explorava o binómio, o sentimento de pertença e ao mesmo tempo o sentimento de ser estrangeiro. É muito interessante como nas entrelinhas essas mensagens vão surgindo. É só necessário estar atento e perceber os vários capítulos à medida que a história vai se desenrolando. Vive de detalhes esta história.
o poder transformador de quem somos também é realçado. Cito: pensa-se que se ama um lugar pelo que este tem de singular, quando é possível que o que se ama seja a pessoa que se foi, a felicidade e o prazer que se experimentou então. Porém, não se ama menos um lugar por se ter sofrido nele. Voltando ao penúltimo capítulo, chamado Sopro, achei-o muito comovente e delicado. Aliás, os 2 últimos capítulos são muito comoventes e delicados. Um é designado Sopro e outro é designado Voz, que reflete sobre aquilo que falávamos há pouco, sobre maternidade e o lugar casa. É muito peculiar a exposição e o modo como a protagonista nos envolve nas suas próprias dúvidas, reflexões e divagações. Delicadeza, na minha opinião, é a palavra certa, mas leiam e depois digam alguma coisa. Por último, tinha uma intuição relativamente à organização e aos nomes dos capítulos. Achei curiosa a estrutura e desde o início tentei estabelecer uma relação com a história. Pedro Mexia ajudou-me neste esclarecimento com mais uma ideia. Querem saber? Leiam o livro e ouçam o podcast O Poema Ensina a Cair. Acredito que vão ficar cheios de vontade de discutir o livro com alguém, tal como eu fiquei. Também fiquei curiosa em conhecer um outro livro da autora, intitulado A Morsa, Contos de Inocência e de Violência, do qual ouvi críticas muito boas. Resta-me terminar dizendo que este livro foi lido no âmbito do mês da lusofonia do Clube Leituras e Tertúlias, página de Instagram, é só pesquisarem, dinamizado este mês pela Isabel, da página de Instagram, na Companhia dos Livros, que vos aconselho a seguir. Faz um verdadeiro serviço público à leitura. Obrigada por estar desse lado. Não se esqueça, caso ache o podcast útil para lermos mais e melhor, partilhe com os seus amigos. As citações lidas no podcast são originais do livro Lavores de Ana, de Ana Cláudia Santos, da Companhia das Letras, chancela da Penguin Random House, grupo editorial. Vitaler, o podcast vitamínico que desperta desculpas para ler.